Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam todos bem-vindos aqui para o nosso canal Toca de Assis Irmãos. Tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Belém e estou aqui para continuar este caminho maravilhoso, esse itinerário espiritual pela vida de um dos grandes santos do nosso tempo, nosso querido, nosso amado São Padre Pio. Gente, a gente ama muito São Padre Pio, sabia? Nós temos um grupo, todos os dias às 9 horas da noite, às 21 horas, a gente se reúne e a gente reza o texto de São Padre Pio, a gente reza outras orações que ele fez, gente, uma oração que ele fez à Virgem Santíssima, que ele mesmo fez. Então a gente está sempre junto com São Padre Pio, todas as noites. Eu convido você para estar participando com a gente ao vivo, gente. Olha que graça. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, claro, se inscreve aqui rapidinho, aciona ali os sininhos para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. A Toca de Assis está fazendo um monte de vídeo novo agora, está lançando, tem live à noite. A gente está bem no agito aqui neste canal pro teu coração. E também, claro, dá a curtida, né, filho? Porque se você não der a curtida aqui, infelizmente o YouTube não vai entender que vocês estão gostando. Então, se você estiver gostando de fato, dá uma curtida, assiste esse vídeo e dá uma curtida para que você possa ajudar a Toca de Assis e nós também possamos te ajudar com este material lindo, que é este passeio pela vida do grande Santo Padre Pio de Pietrelcina. Hoje eu quero começar uma série que eu vou levar 3 vídeos para chegar ao fim. Nós vamos falar dos milagres de São Padre Pio. Gente, impossível falar somente num vídeo sobre os milagres que rondaram a vida de São Padre Pio. A vida dele de forma pessoal, porque ele muitas vezes ficou doente, enfermo, com febres insuperáveis, gente. Ele já chegou a ter febre que desenganava absolutamente a medicina, porque 50 graus de febre é um negócio inacreditável, né? Então, e ele recebia as curas, recebia a cura de Nossa Senhora. Então, por muitas vezes, mais que ele sofria, na hora que ele não estava aguentando mais, ele reclamava para Nossa Senhora e ela atendia ele, curava ele, daquela febre toda, ele aparecia como se não tivesse nada acontecido. E, da mesma forma, muitas pessoas que procuravam, né, este frade estigmatizado também saíam com verdadeiras curas, verdadeiros milagres nas suas mãos. Exatamente porque São Pio tinha esse movimento específico do Espírito Santo de ser um santo que realizava realmente muitos milagres. E ele não se gabava disso, pelo contrário, Deus sempre infundiu grande movimento de humildade na vida de São Padre Pio. Claro, né, que Deus ele vai dar o dom de acordo com o coração da pessoa. Ele já conhecia o seu filho, então por isso que ele deu para São Padre Pio esses dons extraordinários, verdadeiros milagres. Eu quero começar compartilhando com vocês um dos milagres que, na minha opinião, é um dos mais incríveis da vida de São Padre Pio. Começa com a história de uma moça que tem um bebê. Aí, mamães, né, que estão me ouvindo, ela deu à luz a um bebezinho e a criança, desde o seu nascimento, estava muito doente. Sempre a criança adoentada. Ela leva a criança no médico e o médico, ao examinar a criança, fala, olha, é uma doença complexa, nós não temos como tratar essa doença e desenganou a mãe. Falou que não deu esperança nenhuma, essa criança vai durar poucas semanas e provavelmente não sobreviva. Só que esta mãe não perdeu a esperança. Como eu falei, as mamães de plantão aí, sabe como é que é a questão de coração de mãe, né? O que ela fez? Mesmo a criança estando muito debilitada, ela se encheu de fé, porque ela já tinha ouvido falar de São Padre Pio de Pietrelcina. Na verdade, já tinha ouvido falar do frei estigmatizado, que é como eles conheciam lá na Itália. Pronto. Ela pega a criança, sai do seu povoado, e de trem vai de uma distância considerável rumo a São Giovanni Rotondo. Só que o que acontece? A criança não suporta. Por quê? Porque a criança estava muito debilitada e imagina só uma viagem de trem em 1925. Com certeza deveria ser muito puxado. E a criança, infelizmente, vem a falecer. Acontece isso. Ela está com a criança começa a passar mal, perder o ar e a criança falece. Ela, no desespero e ao mesmo tempo sem perder a fé, o que ela faz? Ela enrola a criança em panos e coloca a criança dentro da mala. Olha isso, gente. Ela esconde a criança dentro da mala, exatamente porque ela não saberia o que poderia acontecer também com ela, se vissem que ela estava viajando com uma criança doente e a criança agora era um cadáver.
Um relato importante é que antes, na verdade, dela colocar na mala, ela tinha velado durante toda a noite seu pequeno bebê falecido nos seus braços. Quando começou a amanhecer, ela envolveu, né, a criança nos panos e colocou então dentro da mala. E seguiu viagem. Gente, quando ela chegou em São Giovanni Rotondo, geralmente as filas de confissão para atendimento de São Padre Pio eram imensas. Então, ela queria falar com São Padre Pio de qualquer jeito, porque imagina só a cabeça daquela mãe. Ela estava desesperada, ela queria de todas as formas chegar em São Padre Pio, mas como é que ela ia cortar uma fila? Como é que ela ia se adiantar? O que ela poderia alegar que fizesse com que permitissem ela chegar antes em São Pio? Então, era uma coisa que parecia impossível, mas de tanto ela insistir, porque ela chegou em São Giovanni, ela não perdeu a esperança, mesmo tendo seu bebê morto dentro da sua mala. Ela pega a senha, porque naquela época as confissões com São Padre Pio tinha que se usar senha, né? Porque era muita gente. E aí, em determinado momento, praticamente 24 horas depois do falecimento da criança, ela chega na frente de São Pio e surpreende São Padre Pio abrindo a mala com a criança falecida dentro. São Padre Pio olhou, claro, como se imaginar, né, gente? Ficou muito comovido com aquela imagem, tanto da mãe quanto da criança morta naquela mala. Muitos relatos contam que ele, na verdade, empalideceu, ele levou um susto com aquela imagem. E o mais interessante, havia um médico providencialmente perto naquele momento. O médico, ao ver aquela criança na mala, ele, por obviedade, decretou que aquela criança realmente estava morta. Porque se ela não morreu por causa da doença, ela morreu asfixiada, porque ele viu que ela chegou com a mala fechada e abriu na frente de São Padre Pio. Mas aí, o nosso frade estigmatizado pega a criança nos braços, nas suas mãos, coloca a sua mão chagada, com a sua luvinha, em cima da cabeça da criança, e a criança começa a movimentar um gesto, um outro, começa a mexer os olhos e desperta. E aí ele fala: mamãe, fique tranquila, pare de chorar, ela só está dormindo. A mãe entrou em desespero, no sentido de alegria, né? No sentido de escândalo, que os gritos da mãe se ouvia a quilômetros, assim, a distâncias, né? Porque a mãe começou a gritar desesperada, aquela comoção toda na igreja, e São Padre Pio operou este milagre. Na verdade, Deus operou o milagre pelas mãos e pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina. Olha que história linda, gente. Eu fico sempre muito emocionado quando eu escuto essa história, porque é algo, com certeza, inimaginável. E assim, a gente que às vezes duvida dos milagres, ouvindo histórias como essa, isso aquece o nosso coração, né? Traz calor para o nosso coração. Opa, calma aí. Então eu acredito que os milagres que eu também espero, eles podem se realizar. Quais são os milagres que você espera? Eu estou te apresentando um santo que não somente traz milagres, não somente faz milagres, mas que está ensinando com a sua vida os nossos corações. Porque São Pio, olha a virtude, né? Mesmo estando com as mãos sangrando, mesmo sofrendo dores, ele passava horas no confessionário. Então é claro que Deus se aproxima de homens assim, de mulheres assim. Então que nós possamos sim pedir o nosso milagre, mas que nós possamos também, com certeza, meu querido e minha querida, buscar viver uma vida de virtude, mesmo que a gente esteja sofrendo. Igualzinho São Padre Pio. Tá certo? Que Deus abençoe grandemente o teu coração. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve, dá o seu joinha para que a gente possa fazer mais vídeos para o seu coração como esse. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Paz e bem.